Minhas caras, meus caros, veio a público ontem à noite a mais recente pesquisa da Datafolha, que ouviu 5.734 pessoas entre terça e quinta-feira. O resultado é péssimo para Jair Bolsonaro, é bom para Lula, com uma pequena ressalva, e talvez o presidente possa tentar colher uma única boa notícia dos números: o crescimento dos outros adversários seus. Hein, Reinaldo? Porque o crescimento desses outros adversários pode inviabilizar, e hoje praticamente inviabilizaria, segundo a Datafolha ao menos, a vitória do Lula no primeiro turno. Vamos ver. O petista tem 45% das intenções de voto, oscilou 2 pontos para baixo em relação a 15 dias. Jair Bolsonaro conservou seus 32%, não cresceu nada. Ciro Gomes, do PDT, passou de 7% para 9%, oscilou 2 pontos para cima. Luiz Felipe Dávila, do Novo, conservou seu 1 ponto. Simone Tebet, do MDB, esta sim cresceu de 2% para 5% em 15 dias, resultado certamente da boa entrevista ao Jornal Nacional e, sobretudo, do seu ótimo desempenho no debate da Band. Soraya Tronic, do União Brasil, passou de 0 para 1%, e Pablo Marçal, do PROS, que provavelmente vai ser nem candidato, mas também saiu de 0 para 1%. Vale dizer, Lula está com 45% dos votos, como eu disse, no Datafolha, e seus adversários somam 49%. A margem de erro é de 2 pontos, certo? Certo. Então, Lula pode ter entre 43 e 47, seus adversários entre 47 e 51. Portanto, nos extremos da margem de erro, há um empate técnico. Você não poderia dizer assim, é impossível Lula vencer no primeiro turno. Impossível não é, mas seria muito difícil quando os extremos da margem de erro se tocam. Muito provavelmente você não terá, então, um empate, né? Quem está na frente, e aqui os adversários estão, e ele não venceria no primeiro turno, o mais provável. Então, Bolsonaro pode comemorar isso, não é? Agora, por outro lado também, como ele ficou estável com 32, igualzinho a 15 dias, ninguém sabe se Simone Tebet acabou tomando votos que poderiam até ir para ele. Ou os outros dois que têm, enfim, um perfil também de direita. Vai saber, não é? No segundo turno, 53 a 38, 15 pontos de diferença, Lula-Bolsonaro, há 15 dias eram 17 pontos, 54 a 37, portanto, também pode não ter acontecido nada. Vamos às más notícias para Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, que afinal de contas fez as ilegalidades da PEC do ICMS, da PEC do auxílio emergencial, antes ainda da PEC dos precatórios, né? Que estourou a legalidade para tentar se reeleger. Vamos a um conjunto de más notícias. Bom, em primeiro lugar, 76% dizem que o voto está decidido, que não vão mudar de jeito nenhum. Aliás, 83% do Lula e 84% do Bolsonaro. Isso é compatível, por exemplo, com os votos espontâneos. Quando se apresenta a lista de candidatos, Lula 40%, é gigantesco. Vejam que ele cresce apenas 5%, porque 5 pontos, porque afinal de contas já tem 40 no voto espontâneo. E depois no estimulado 45. Bolsonaro 29, né? No espontâneo e 32 no estimulado. Então vocês vejam que sim, tem quase uma característica de já segundo turno no primeiro turno, mas aí o crescimento desses outros candidatos pode viabilizar isso. Vamos lá. Bolsonaro talvez tenha conseguido ganhar mais 28 dias, né, até o segundo turno. Mas alguns índices deles são muito ruins. Por exemplo, entre os que ganham até 2 mínimos, no primeiro turno, 54 a 25 para Lula. No segundo turno, 63 a 29 para Lula. E nós estamos falando aqui da população mais pobre, né? Entre as mulheres, e a gente viu o espetáculo de misoginia no debate, 48 a 29 no primeiro turno, 57 a 33 no segundo turno. No Nordeste, uma sova, 58 a 24 no primeiro turno. E há a rejeição, a dele 52, a de Lula 39.
A diferença é considerável. Agora, preste atenção aqui. 58% das mulheres, que representam 53% do eleitorado, dizem que não votam nele de jeito nenhum. Em Lula, 35%. Entre aqueles que recebem Auxílio Brasil, a rejeição a Bolsonaro é de 54% a 29% para Lula, né? Então, o que há a comemorar? Há a comemorar o crescimento dos adversários, que dificultam a vitória do Lula no primeiro turno, aqui hoje praticamente impediriam, mas não sabemos se será assim. E, claro, ganhando a chance do segundo turno, eles dirão: olha, a economia está bombando. Já tratei desse assunto ontem, não é da coisa. Aí, basta pedir ao pobre que vá abrir a geladeira e aquilo que no meu interior se chama guarda-comida. É isso aí.